Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um resumo da lição da Escola Sabatina Jovem. Nesse trimestre nós falamos sobre liberdade e nessa semana o tema tem tudo a ver com o tema do trimestre, porque o tema dessa semana foi contra a escravidão. É isso aí, não sai daí que o tema tá muito legal, só vem! Durante essa semana, a lição trouxe textos, argumentos e trechos muito profundos contra a escravidão. Mas antes da gente entrar, pelo menos em dois tópicos sobre a escravidão que estão na lição dessa semana, eu queria fazer um resumo, mesmo que um pouco apressado, sobre o contexto da escravidão no mundo inteiro. Principalmente nos últimos 400 anos, a escravidão que tomou conta do mundo inteiro e moveu a economia do planeta, principalmente nos países que eram banhados pelo Oceano Atlântico, foi uma escravidão diferente da antiguidade. Foi uma escravidão voltada para um grupo de pessoas muito específico. Havia um entendimento no mundo da época que as pessoas da África, as pessoas de cor preta, eram humanos de uma classe inferior. E então, os países europeus lotearam todas as suas colônias, a imensa maioria delas banhadas pelo Oceano Atlântico, de trabalhadores escravizados, retirados de sua terra natal, que nesse caso era a África, a fim de que eles pudessem trabalhar nessas colônias até a exaustão. Todos esses países que forneciam esses produtos para a Europa tinham a sua força de trabalho baseada na mão de obra escravizada. Então, pessoas pretas, africanas, eram retiradas do meio de sua família, retiradas de sua terra, retiradas de seu lar. Então, essas pessoas eram capturadas, na maioria das vezes, por reinos africanos, vizinhos, rivais, inimigos, e eram vendidas aos mercadores de escravos. Uma mão de obra escrava era muito cara. Só que esse recurso, esse lucro da venda da mão de obra, ficava apenas para quem capturava e vendia e para o contrabandista, aquele que intermediava a negociação entre o vendedor de mão de obra escrava lá na costa africana, atravessava então o Oceano Atlântico com essas pessoas presas em condições subhumanas nos porões dos navios e então vendiam aos fazendeiros no outro lado da costa do Atlântico. No entanto, a partir da metade final do século XVIII, a Inglaterra reconheceu que estava fazendo tudo errado. E houve um movimento político, religioso e social para acabar com a escravidão. E muitos países foram entendendo a necessidade de acabar com a mão de obra escrava. O último grande país a acabar com a mão de obra escrava foi o Brasil, no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Eu queria mostrar aqui uma foto da pena de ouro que a princesa Isabel assinou essa lei. Eu tirei essa foto quando eu pude visitar o Museu Imperial, que fica lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ocorre que também os Estados Unidos tinham uma economia baseada na mão de obra escrava. E a Igreja Adventista surgiu em um país onde os escravos que produziam sem ganhar nada, sendo tratados como animais, ou até mesmo de um jeito pior que os animais. E a Igreja Adventista, desde os seus primórdios lá com seus pioneiros, sempre foi tácita e sempre se manifestou contra a escravidão, contra esse tipo de atitude e economia. A lição também fala um pouquinho sobre a escravidão do Antigo Testamento. No entanto, a Bíblia apresenta o tema de uma maneira completamente diferente da escravidão dos últimos séculos. Então, a escravidão que a Bíblia menciona no Antigo Testamento é uma espécie de servidão. Afinal, o próprio povo de Deus, os hebreus, foram escravos no Egito por mais de 400 anos e eles não queriam que ninguém vivesse a mesma experiência que eles tiveram. O sistema de servidão do Antigo Testamento era uma espécie de solução para uma economia muito arcaica, a fim de que algumas pessoas, até mesmo algumas famílias, conseguissem pagar suas dívidas e se equilibrar
financeiramente. Por fim, a gente entende que a Bíblia é contra a escravidão. A Bíblia é a favor da liberdade. Inclusive, o próprio Cristo nos ensinou isso, porque ele veio para nos tornar livres e nos tirar da escravidão do pecado. Você gostaria de ser livre? Você gostaria de abandonar a escravidão forçada que o pecado nos impõe? Então, sirva e siga ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro Senhor da liberdade. Que Deus abençoe você. Até a próxima semana. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos e passar aí na sua classe da Escola Sabatina Jovem. Valeu!